mundo está carregado de história, mas nem todas elas chegam até aos nossos ouvidos. E ao olharmos para a do cristianismo, grandes são os homens que fizeram história e marcaram novos tempos para a Igreja. Mas será que, se eu te perguntar honestamente, tu consegues mencionar o nome de pelo menos uma mulher que tenha marcado a história da Igreja? Bem, eu não quero que fiques preocupado, nem preocupada, não quero também que fiques agitado ou agitada, porque hoje eu tenho comigo a Ruth Salviano Almeida, que faz um excelente trabalho em não deixar no esquecimento mulheres que provaram o seu grande amor por Jesus. Ela é professora de teologia, pesquisadora e autora de inúmeros livros, tais como Reformadoras, Heroínas da Graça, Vozes Femininas nos Avivamentos e vai falar da sua mais recente obra, Mártires Cristãs. Eu sou a Ana Margarida e este é o Entre Linhas. Ruth, eu lembro-me que uma vez disse que tem o grande objetivo de não deixar a história destas mulheres no esquecimento, pelo facto de que quando lecionava na escola teológica chegou a referir que não tinha quase referência nenhuma de uma mulher que marcaram de uma mulher que marcou, ou das mulheres que marcaram a história da Igreja. E na verdade sabemos que elas foram uma grande estrutura para que o Evangelho chegasse até nós. Inclusive a Ruth escreve bastante sobre isso. É fascinante então sabermos que não são apenas os homens que morrem por causas nobres. Afinal, a coragem e a valentia também é um atributo feminino, certo? Sim, sim. Como o nosso programa é Entre Linhas, se pudesse se ler meu livro, sim, e eu pudesse escrever entre linhas, seria bom. Nossa, eu escreveria tantas vezes. Nossa, que coisa linda! Eu não sabia disso. Essa mulher então deu a vida sem medo. Será que eu também faria a mesma coisa? Né? E muitas leitoras falam disso. Eu não conhecia essa história. Será que eu teria essa coragem? Então, Mártires Cristãs é um livro que nos mostra mulheres que deram a vida numa fidelidade inegociável, inabalável a Jesus Cristo. Eu fico assim, abismada, admirada. E quando você começou dizendo que na realidade, eu disse que eu dei aula há 20 anos e nunca falei de uma mulher, né? O editor, quando ele fala disso, ele fala assim, ele usa um termo meio aterrorizador. Aterrorizador, mas realmente não tinha no currículo. A gente é muito submissa, né? A tudo. Bem, o currículo é esse, você vai lecionar isso. Eu nunca fui rebelde, né? Sem causa. Então, eu segui o plano. Mas quando eu li que Jesus disse que deveríamos falar o que fez a mulher que ungiu para a memória dela, em todo mundo, o feito dela deveria ser conhecido. Aí eu pensei, eu estou fazendo isso. Exatamente. Eu estou resgatando essas histórias para a memória delas. Me sinto feliz com isso. É trabalhoso, é difícil, mas é gratificante. Eu acredito que sim, principalmente trabalhoso numa área de grande pesquisa. Mas já agora, Ruth, onde é que os nossos ouvintes podem adquirir o livro? Esse livro, todos os livros da editora God Books, né? Livros de Deus, são bem distribuídos, inclusive em 190 países. Tem aí em Portugal, tem em vários lugares. Você entra no site da editora God Books, .com.br, você vê onde comprar. Aí, no estrangeiro, é o preço local, a entrega é rápida, e você pode achar também em loja física, se não tiver, pode encomendar, mas é fácil de achar o Mártires Cristãs. Ruth, há pouco estávamos a falar um pouquinho sobre isso, sobre ser trabalhoso na área de pesquisa. E de todas as pesquisas que a Ruth elaborou para este livro, Mártires Cristãs, qual foi a mulher que mais a impactou?
Então, eu sempre Agora aqui. falo, toda vez eu falo de Perpétua, aquela primeira Marte que foi, amamentava o filho na prisão, era catecúmena, né? Então, nova na fé, e eu fico pensando que firmeza de fé para quem acabou de conhecer, de aceitar o cristianismo, né? Uma neófita. Então, eu gosto muito de falar dela, porque ela responde: eu sou cristã e não posso ser outra coisa. Eu Uhum, acho lindo. Nós somos uhum, cristãs, primeiro do que secretárias, do que enfermeiras, do que professoras, do que mães, do que esposas, do que uhum, o que for. Nós somos cristãs, professoras, cristãs e escritoras. Então é linda a história dela, né? Ela vai com muita alegria para o martírio. Mas uhum. quando eu escrevi Mártires Cristãs, é claro que eu coloquei Perpétua, Sim. mas eu descobri um casal. E sabe, Ana, que eu tenho recebido convites com o pedido pronto. Eu quero que você fale de homens também. Tem hora que eu fico pensando, gente, tantos anos a gente só escutou de homens. Começa a falar de mulheres, falar de homens também. Ao mesmo tempo, eu pensei, é isso a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é isso. É essa parceria, é essa Uhum, união, um só batismo, uma só fé, um só amor. É isso que Cristo quer. exato. Então, o último evento assim presencial que eu tive, Uhum, homens e mulheres recebendo a reforma e aplicando essa reforma nas suas vidas. uhum, Aí, por conta disso, eu gostei muito de um casal que eu coloquei no livro. Esse casal era Timóteo e Maura, e recém-casados. Imagina, você acabou de casar, você está pensando lua de mel, tudo de bom, e ele é preso porque ele uhum, guarda os livros sagrados. E o imperador proibiu de ter livros sagrados, de ter as escrituras em casa. uhum, E ele é preso, e uma frase que ele fala me impacta demais, porque quando o governador mostra para ele os instrumentos de tortura, uhum, você não está vendo esses instrumentos de tortura que vão ser aplicados no seu corpo? Ele uhum. responde: você não está vendo os anjos de Deus que vão estar ao meu lado? Uau. É lindo, né? E aí eles pegam a esposa dele para convencê-lo a desistir. E a Uhum. esposa cai no conto do vigário, vamos dizer assim. Ai, Ela meu Deus. acaba, ela acaba achando que realmente ele deve renegar a fé. Uhum. Quando ela diz isso para ele, ele fica desolado. Ele fala: Maura, nós cremos em Cristo. Como você me diz para eu renegar minha fé? Para Uhum. mim, esses livros sagrados são meus filhos. Eu Uau. jamais poderia entregar meus filhos. Uhum. Então, ela se convence e ela chega para o governador e fala: eu não vou renegar. E Uhum. colocam num caldeirão de água fervente. E Uhum. ela está naquele caldeirão como se estivesse num spa, como se estivesse numa banheira gostosa. E o governador fala: é mentira, vocês não esquentaram a água, por isso que ela está tão bem. Parece a história do sapo, né? Que o Uhum. sapo, quando vai acostumando com a água quente, aí ele põe o dedo na água, ele tira rápido, porque ele dá um grito, a água está fervendo. Aqui a gente, não sei se vocês falam, pelando, né? A água Sim. está muito, muito quente. E aí ele percebe que é de verdade mesmo, né? E os dois vão juntos para o martírio, os dois são crucificados, um em frente ao outro. Uau. Mara e Timóteo, eles eram da Mauritânia, da África, né, da Uhum. região da África, e eles dão esse testemunho lindo de fidelidade a Deus, a Uhum. Cristo e a Bíblia e as Escrituras. Uau, eu fiquei impactada agora com essa. Ainda por cima recém-casados. Eu acho que é um É, cenário que nenhum recém-casal imagina para si. E, é, para sermos sinceros, nós não podemos ignorar o facto de que, ainda nos dias de hoje, muitos e muitas continuam a morrer, a dar as suas vidas, literalmente, por não abrirem mão da sua fé. Agora, assim, em passos práticos.
como nós não nos esquecermos delas? Pois é, eu estou bem feliz, viu, Ana? Muito feliz mesmo, porque há 20 anos atrás, quando eu comecei a escrever, pesquisar, e o primeiro livrinho por conta própria, fazia uma palestra, vendia 6, 5 acolá, e assim ia acontecendo. Eu Uhum, jamais imaginei. Passou, demorou, foi difícil, passei por uma, estou com 4, 5 editoras, passei por essas editoras, né? uhum, Mas ah, agora eu estou sentindo que as mulheres estão conhecendo. uhum, Agora as mulheres querem saber mais. Porque uma frase que eu escutei esses dias é que você não pode amar o que você não conhece. uhum, Como é que você ama aquilo que você não conhece? Se uhum, você não conhece essa história das mulheres, você nunca vai amar. uhum, E toda vez que eu falo, a palavra que eu mais ouço, a frase que eu mais ouço é: eu nunca tinha ouvido falar. Quando se fala com mulheres, é de submissão, é de beleza, é do bonita por dentro e por fora, né? É de como você deve se cuidar, é de saúde. Quem fala de mulheres do passado que deram a vida por Cristo? Quem fala das primeiras reformadoras que defenderam a doutrina da reforma? Quem fala? É difícil. Então, agora, as mulheres estão fazendo dissertações de mestrado sobre a história das mulheres. uhum, Agora, as mulheres estão fazendo trabalho usando os meus livros sobre as mulheres. Então, eu tenho conhecido, tem falado comigo, várias mulheres têm mandado mensagem dizendo que até mudaram de área, porque uau, querem estudar história e querem estudar a história das mulheres. uhum, Então, acho que como a gente vai fazer essas mulheres conhecidas? É exatamente lendo sobre uhum, elas. Né? Eu já escrevi sobre todas as eras, vozes femininas, desde a igreja primitiva até a igreja contemporânea. Agora uhum, escrevo sobre devocionais, né? Um trechinho para pelo menos conhecer uhum, uma mulher de cada época. Um trechinho impactante da vida daquela mulher, com reflexão, com versículo bíblico, com a oração, que pode ser feito em grupo, que pode ser feito individual. E aí você vai conhecendo e vai falando para outra pessoa e vamos chegar lá. Se Deus quiser, exato. nós vamos chegar lá. Ruth, sendo assim, nós podemos mesmo dizer, vai parecer um pouquinho clichê, né? Estávamos a falar há pouco que para as mulheres só se fala da beleza interior, exterior e tudo mais, mas em Provérbios, a mulher de Provérbios 31 diz que ela veste-se força e Uhum. coragem. Pelo menos na minha tradução está força e coragem. É verdade que sim, essas mulheres elas estão revestidas de força e coragem, principalmente a força e coragem que vem do alto, certo? Exatamente, exatamente. É algo assim tão interessante, porque quando a gente pesquisa a vida delas, a gente não vê nenhuma vontade Uhum, referente ao corpo físico, de se uhum, embelezar, nada. Pelo isso. contrário, a gente vê algumas que, à medida que elas vão tendo comunhão com Deus e querendo estudar mais, elas começam até a usar roupas rústicas embaixo das suas roupas, Uhum, meio que para lembrar, meio que para ser incômodo, para não ser confortável. uhum, Quando a nossa época, a nossa sociedade pós-moderna, ela busca conforto, ela busca uhum, beleza, vamos supor assim, a ideologia nem diria ideologia, a ditadura da beleza, né? uhum. Você faz tudo, né? Até isso em todas as épocas. Meus Que livros mais eu sempre conduz a uma vaidade do que propriamente a uma beleza. sim, espiritualidade, Exato. sim, é isso mesmo. A gente vê que acontece isso, vai se buscando cada vez mais a questão corporal de um corpo que perece, que é Uhum, finito, do que da alma que é imortal, né? uhum. Exatamente. Ruth, no que diz respeito aos dias de hoje, embora não esteja assim em frente aos nossos olhos, a verdade é que nós ainda temos também mulheres que estão, a dar a sua vida por amor a Cristo, não negando a sua fé. Acha
que agora cabe a nós também não deixar que essas sejam esquecidas. Exatamente. O livro, uma coisa que o editor fala, ele diz assim, reformadoras, tivemos a época das reformadoras. As espirituais da Idade Média, estou escrevendo sobre isso. As trovadoras de Deus, espirituais da Idade Média. É bem interessante. Tivemos. As diaconisas na igreja primitiva, tivemos. Avivalistas, tivemos. Mártires, nós temos. Nós tivemos, temos e teremos. E, quem sabe, até seremos. Porque o martírio é algo muito presente, às vezes parece que não, mas é algo muito presente. No livro tem histórias, porque eu vou da igreja primitiva aos nossos dias, então tem histórias da igreja perseguida, casais com filha recém-nascida que são presos e são mortos, uma família inteira que é presa, a mãe e o filho são mortos. Então, uma estudante nigeriana, ela escreve no WhatsApp, é uma coisa bem recente mesmo. Eu estava terminando de escrever o livro, eu vejo a história dela em Portas Abertas. Ela fez provas e agradeceu, graças a Jesus eu passei nas provas. Isso foi considerado ofensivo a Maomé. Ela chamava Débora, ela foi encurralada, ela foi linchada, atiraram pedras nela, colocaram pneus em cima do corpo dela, depois de desmaiada, e atiçaram fogo. E ela foi martirizada em maio deste ano. Aí eu entreguei o livro. E logo depois eu vi outra história, quer dizer que continua a igreja perseguida. Muitas mártires e homens também, e pastores sendo perseguidos por amor a Cristo. Então é o que diz aqui na frase inicial do livro, que eu acho maravilhosa, está bem aqui, que não é a morte pelas chamas, pelos dentes das feras, que une os cristãos atuais aos mártires da antiguidade, mas sim a decisão inabalável de seguir a Jesus a qualquer custo, até de dar a própria vida. O Entre Linhas contou com a participação especial de Ruth Salviano Almeida e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.